Olá, meu nome é Andrei Mendonça, eu sou estudante de agronomia do sétimo período da Faculdade UCP em Pitanga. E hoje eu vou estar falando um pouco sobre doenças no trigo, um tema muito importante para grandes áreas de trigo cultivadas, principalmente aqui na minha região, onde é uma região que tem bastante trigo, próximo a Manel Ribas, Pitanga, Ivaiporã, o centro do Paraná, né? Onde a temperatura é bastante ideal para o cultivo desse cereal tão importante. Vou abordar uns assuntos básicos sobre os tipos de doença, os métodos de manejo, as condições ambientais da doença e os estágios das doenças. Começar falando sobre a ferrugem do trigo. É uma doença fúngica com esporos de colorações mais escuras que atacam a superfície das folhas. Geralmente também elas atacam no colmo, nas glumas e até nas nervuras, desde a emergência até a maturação. Ela se desenvolve geralmente com temperaturas de 15 a 20 graus, com alta umidade do ar. Ela reduz a área sintética, né? A área fotossintética, no caso da folha, da planta, e com perca de até 50% na produtividade. O controle deve ser preventivo, ou com o controle químico, né, sendo iniciado nos primeiros aparecimentos da doença, de preferência nos triazóis, né, sistêmicos e as estubirulinas. No estágio de grão leitoso é muito importante isso, não se deve fazer aplicação nesse estágio. Por quê? Porque o grão está praticamente formado e isso reduz a eficiência do produto também, né? Vai estar jogando dinheiro fora, né? E deixando residual no grão que inviabiliza a destinação como alimento. Aqui eu vou passar a imagem, ó, da doença. Olha como que ela se desenvolve se deixar ela proliferar na planta. Aqui já é um pouco do como, né? Essa parte aqui, ó, onde ataca também na espiga. Agora eu vou falar um pouco sobre o oídio. O oídio bastante gente conhece aqui na minha região também, bastante indícios dessa doença. Apresenta os micélios brancos, acinzentados, ataca as folhas, as bainhas, os colmos e a espiga. A doença se desenvolve com temperaturas baixas e clima seco, entre 15 e 22 graus. São propícios para o desenvolvimento. Reduz a área fotossintética e aumenta a respiração, diminuindo a produção de grãos entre 5 a 8% em anos normais e entre 15 a 22% em anos com clima favorável para a doença. Tem que tomar um certo cuidado com a adubação nitrogenada, devido em áreas que já têm indícios dessa doença. Os controles preventivos devem ser com cultivares resistentes ou moderados, e o controle químico deve utilizar um tratamento de semente com triadimenol, que protege as plantas entre 45 e 60 dias após a emergência. Após isso, a aplicação foliar é bem-vinda, havendo a necessidade de aplicação se houver algum indício da doença. De 20 a 25 graus de área foliar é o momento para aplicar os produtos à base de triazol, de tebuconazol. Aí é onde ataca a folha, a espiga e o como. Olha como é que dá a diferença na área fotossintética. Falar um pouco sobre as manchas, começando pela mancha marrom, que possui um desenvolvimento com temperaturas entre 18 graus, com período de molhamento de menos de 15 horas. Então é uma mancha que necessita de pouca chuva para se desenvolver. Temperaturas mais altas, né, de 20 a 28 graus, alcança um pico maior. Ela produz uma lesão no centro, bem escura nas plantas, meio arredondadas, né, e de tamanho indefinido. Utilização de rotação de culturas, tendo em vista evitar o cultivo de controle do trigo, isso vale para todas as manchas. Todas as manchas necessitam desse tipo de controle. O tratamento de semente e aplicação foliar de agroquímicos torna um método curativo, e produtos à base de estubirulinas e triazóis têm bastante eficiência para o controle. Olha a mancha aí, ó, o começo dela com as pequenas pústulas marrom. Aqui a doença bem avançada, ela atacando as raízes, olha a diferença de uma raiz saudável para uma raiz infectada com a mancha. E aqui, ó, a semente que praticamente não teve nenhum tratamento, ó, como que ela se desenvolveu a mancha. E o grão como que fica, ó, xoxo e perde produtividade.
A mancha amarela é uma doença que se desenvolve em temperaturas mais altas também, é, conforme as características das manchas, né? Tem um período de molhamento um pouco maior, de até 30 horas. Ela é um pouco similar à mancha marrom, porém a mancha é, igual diz o nome, é amarelada, né? A utilização de rotação de cultura, como todas as manchas, né? O decorrer ali, o TS e a aplicação foliar e cultivares existentes são um controle de todas as manchas. Olha como que ela se desenvolve na planta também, ó. Mancha amarelada com o centro vermelho. A mancha da gluma já necessita um pouco mais de tempo de molhamento, de 48 a 72 horas. Temperaturas de entre 20 e 25 graus. Geralmente essa mancha ela ataca a parte floral, no caso nas bractas, né? E nos nós da planta, um pouco diferente das outras manchas que atacam mais as folhas. Utilização de rotação de culturas, né? É um método que para todas as manchas aí são fundamentais. Olha como que a mancha da gluma ataca. Olha como que ela fica a espiga, né? Por ela atingir a folha, a flor, né? Desculpa. E por último, a mancha salpicada, que é a mancha que mais necessita de tempo de molhamento, mais de 72 horas, para ela se desenvolver. O início da doença é vários pontos amarelados na nervura, né? E com o tempo vai ficando pardo, até pontuações pretas, que são estruturas chamadas de picnídeos. Controle é o mesmo padrão das outras manchas. Olha como que ela se desenvolve na planta. A mancha amarelada que vai ficando preta, vai tomando conta da planta inteira. Falar um pouco agora sobre Brusone, uma importante doença que ataca bastante as lavouras de trigo aqui da nossa região. Ela se desenvolve com um período curto de molhamento. Então, no caso, uma época de seca, ela vai desenvolver essa doença e vai causar problema. Com temperaturas em média de 25 graus, é favorável para essa doença, para ela se desenvolver. Os sintomas iniciais são nas folhas, aparece com manchas geralmente arredondadas ou elípticas. As bordas são marrom, acinzentada, e nas espigas, onde o dano é muito grande, ocorre um branqueamento e morte, acima de onde estava infectado, escurecendo a raiz e causando praticamente a perca da planta inteira. Em regiões com incidência, o ideal é fazer a semeadura mais tardia, com cultivares tolerantes à doença, né? Evita um pouco o índice de seca, né? Fazendo a semeadura um pouco mais tarde. Não existe cultivar resistente ao mercado para Brusone, e a aplicação preventiva com produtos químicos antes do espigamento é muito eficiente. Uma aplicação no florescimento para proteger a espiga, com produtos à base de tubulina e triazol, são muito efetivos e com isso consegue controlar um pouco antecipado essa doença antes que ela ataca a parte de produção, né, de interesse econômico do trigo. Olha como que ela ataca a planta, a espiga, como que ela fica aqui, ó, preteja a espiga, que é a diferença de uma espiga sadia para uma espiga com brusônia, que na verdade tem uma espiga com brusônia também, que daqui para cima ela já está começando a secar, ó, conforme foi falado no slide anterior. Olha qual que diferença que ela fica, o grão, ó, o grão fica murcho, seca, perde produção. Na folha, como que ela apresenta os principais sintomas. E agora eu vou falar um pouco sobre a giberela, que muita gente confunde um pouco com brusone, mas são doenças diferentes. Desenvolve com temperaturas de 20 a 25 graus, né? Então, no caso, a giberela ela é um pouco ao contrário do brusone, por quê? Porque com muita chuva, ela se desenvolve mais que o brusone, né? O brusone se desenvolve mais em temperaturas secas, né? Em clima seco, no caso, né? Então, um índice maior de chuva numa área, ela vai causar o dano dessa lavoura por giberela. No início, a espiga, o fungo já pode estar hospedado, causa despigmentação nas espiguetas, que ficam brancas e com cor de palhas. Mostra uma diferença muito grande do verde da planta e com o verde, com a coloração que se torna depois que a doença está atacada, né? A espiga produz grãos xoxos, enrugados, com coloração branca rosada e clara.
é uma perca muito significativa de produtividade. O controle são com cultivares resistentes, né? Um escalonamento de semeadura, cultivares com ciclos diferentes de reprodução, isso ajuda muito. O controle químico só é efetivo quando é preventivamente usado. No caso, fungicidas têm um bastante espectro de produtos à base de meticonazol, tebuconazol, cloruraço que estão disponíveis no mercado. Então, o controle químico é bastante eficiente na giberela preventivamente. Olha como que ela ataca a doença, olha como que fica a folha, a espiga, né? A diferença que fica aqui da parte que secou e da parte verde, ó, né? O grão praticamente sem coloração nenhuma, a espiga seca inteira, ó, a doença desenvolvida. Isso aqui provavelmente é uma imagem de laboratório, né? Com microscópio. E agora eu vou falar um pouco sobre o mosaico do trigo, que atuam geralmente com temperaturas entre 10 e 20 graus, com o ideal a 16. O vírus é transmitido pelo fungo Polymyxa graminis, nome meio complicadinho aí, que é o vetor, né? Ocorre com solos de pH neutro ou ligeiramente alcalino. Ocorre chuva prolongada, né? Geralmente desenvolve mais a disseminação aí desse vetor e apresenta redução no desenvolvimento, afilamento excessivo e estrias amarelas nas folhas. O controle é somente preventivo, com cultivares resistentes. A Embrapa 16 é uma cultivar que é resistente a essa doença. E de preferência fazer o tratamento de semente, muito eficaz também para o controle do mosaico do trigo. Olha como que fica nas folhas o mosaico, ó, como que dá diferença, ó. Nervuras amareladas, que fica mais fácil de ver, ó. Esse é o mosaico do trigo. Falar um pouquinho agora sobre o nanismo amarelo. A temperatura determina o desenvolvimento da doença, né? Temperaturas de 25 a 30 graus faz com que os pulgões, que são vetores, aumentem a atividade e aumente a taxa de transmissão. São causados por várias espécies de pulgão. Eles se alimentam da planta e transmitem o vírus, que ataca todas as gramíneas de inverno. A folha perde sua coloração, dependendo da cultivar, pode ser amarelo ou vermelho. O enriquecimento da folha, bandeira, com forma lanceolada, indica infecção posterior à fase da plântula. Essa doença geralmente ela pode ser confundida com deficiência nutricional ou problemas fisiológicos, então necessita uma visão ampla desse sintoma. Cultivares tolerantes necessita de controle biológico, químico dos pulgões, com inseticidas no tratamento, né? E pulverização também é o mais eficiente nesse controle. E não existe produto de cura quando a planta está infectada. Olha o que faz, olha como que a espiga fica preta, né? No campo, como que fica a folha. Falar um pouco sobre o mal do pé. O mal do pé geralmente ocorre em solos com temperaturas baixas, né? E pH e solos alcalinos com pH de 6,5 a 8,5. É considerada a principal doença da raiz da cultura de trigo. Inicia como uma podridão, né? E afeta a parte aérea das plantas, causando a redução do tamanho e morte prematura das mesmas. A espiga torna-se embranquiçadas e não há o enchimento de grãos. Então, a redução de produtividade é muito grande com essa doença aí. Os primeiros sintomas do mal do pé ocorrem nas plantas. Se as plantas não morrerem no estágio de crescimento, o perfilamento será deficiente, com lesões pretas que se desenvolvem nas raízes e se estende até a coroa. Rotação de cultura como aveia, ervilha, canola é um método muito eficiente de controle, porém não se obteve cultivares resistentes para o mal do pé. Olha como que ficam as raízes do trigo. Olha a diferença, olha a reboleira que vira na lavoura. A cárie do trigo. São consideradas condições propícias à germinação desses teleosporos com temperaturas frias, entre 5 a 15 graus. A cárie do trigo ela é reconhecida pelo mau cheiro dos grãos. Elas transformam o interior do grão em um pó preto, que vai ver na sequência nas fotos. As espigas apresentam-se arrepiadas, com algumas glumas afetadas. Elas formam um ângulo maior, né, com as glumas das espigas maiores, né, e o grão do trigo fica um escuro, com a coloração amarelada ou avermelhada dos grãos sadios.
O tratamento, o controle é apenas com fungicida, né? Tratamento de semente, no caso. Olha como que fica o grão do trigo. Olha a diferença do grão para o grão sadio. Do grão com a cara para o grão sadio. Diferença, ó, um grão até que por um fato meio sadio, mas olha como que fica vermelho e olha a diferença que fica a espigueta. Falar um pouco sobre o carvão da espiga. São os poros que são levados pelo vento, pela chuva ou por insetos. Chuva leves ou orvalho e temperatura de 15 a 22 graus favorecem a infecção. A partir da semente infectada, são transformados em massa de esporos, são chamados de teleosporos, essa estrutura, com a coloração marrom escura, que facilmente é removida pelo vento, deixando apenas os racks presos à planta. As espigas das plantas infectadas geralmente emergem antes que as espigas das plantas sadias. As plantas são infectadas apenas durante o florescimento. Os danos da produção são em torno de 27 a 40%. O uso de cultivares resistentes é um método ideal de controle e o tratamento de semente com fungicidas sistêmicos, né? Com emprego de sementes sadias, né? Porque geralmente o pessoal usa sementes aí não certificadas que às vezes já estão até infectadas com esses teleosporos aí. Olha como que fica a espiga, olha a diferença que fica. Praticamente aí um fiozinho preto aí, né? Isso aí não é nenhuma espiga praticamente, isso aí já era. O dano é bem feio. Hoje é difícil acontecer isso na região, mas em algumas regiões de trigo acontece. Antracnose do trigo. A doença é favorecida por uma alta umidade, com temperatura entre 15 a 22 graus. Os sintomas ocorrem em qualquer parte da planta, sendo no limbo, nas folhas. As lesões elas podem ser de tamanho de 1,5 centímetro de comprimento. Ela possui um aspecto bem amarronzado, alongado, e no como do trigo, o sintoma da casca surge logo após a polinização, forma com lesões, encharcadas, coloração avermelhada, passando de castanhos escuros ou pretas. Os tecidos internos ficam escuros e entram em processo de desintegração. O uso de cultivares resistentes ao patógeno existe bastante, praticamente todas são resistentes à antracnose, bastante no mercado, não todas, né? Adubação equilibrada e rotação de culturas são práticas recomendadas para controle. Olha o que ela faz no como do trigo e na folha. Na raiz também, olha a parte da raiz ali, ó, no início do como do trigo. Falar um pouco sobre o podridão das raízes. Baixa umidade no solo, regiões mais baixas, como precipitação de água, né, de chuva, em solos com boa umidade, temperaturas baixas. As plantas geralmente suportam melhor que as plantas com alto índice de chuva. Os sintomas podem ser confundidos com mal do pé. Se reconhece sintomas quando as plantas são facilmente arrancadas do solo, pelo fato da radícula, né, da raiz estar bem necrosada. Essas infecções são precoces e acontece logo no início do plantio aí, se tiver infectado uma semente, né? A rotação de cultura com plantas de inverno não hospedeiras, né? A aveia preta é uma boa alternativa. E o tratamento de semente, lógico, né? Por ser um fato que ataca a raiz, não é uma doença que ataca a raiz. Isso aí é o dano que ela causa na raiz, né? Olha como que fica a raiz do trigo. Olha a diferença de uma raiz sadia para uma raiz com a doença. A estria bacteriana, vou falar um pouco também, coisa rápida, é uma doença assim que reduz 40% do peso de grãos nas áreas infectadas. Os sintomas acontecem com manchas pequenas ou estrias claras, né, que vão atacando toda a parte da folha. Temperatura com maior de 25 graus diurno é favorável à disseminação da doença. E o controle com sementes sadias, áreas livres de restos culturais de trigo ou de outras gramíneas suscetíveis.